Primeiro, me apresentando, já falaram, meu nome é Matheus Alessio Rodrigues, tá? Sou gerente de produtos da Trina Solar para a América Latina. E o que eu gostaria de trazer hoje para vocês aqui não é tanto falar da companhia. Eu vou trazer informações da companhia, mas eu gostaria de trazer um pouco de conteúdo, um pouco de conhecimento técnico e umas curiosidades no final sobre módulos fotovoltaicos. Tá? Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode compartilhar aqui. Bom, uma coisa que eu sempre falo, e mais para frente isso vai ficar mais claro, e aqui já falando de diferenciais de módulos que existem, é em relação ao tamanho de célula. Tá? Se eu conseguir passar para vocês o que está nas caixas em amarelo, meu trabalho está feito. Basicamente é isso. O que eu quero trazer aqui? Células maiores, tamanho de célula, células de 210 milímetros, vão gerar economia de sistema, né? Que o pessoal chama muito de BOS. Ou seja, célula maior no módulo vai gerar economia fora do módulo, no cabo, no conector, na estrutura, na velocidade de montagem e etc. Como que isso acontece? E é isso que eu quero trazer para vocês, através desse seguinte raciocínio. Células maiores. Né? Se eu tenho células maiores, eu tenho mais potência por célula. Tá? Se eu tenho mais potência por célula, consequentemente, eu tenho menos célula por módulo. Tá? E se eu tenho menos célula por módulo, eu vou ter uma tensão de operação do módulo mais baixo, porque o que regula a tensão do módulo é o número de células e a temperatura, claro. Mas é o número de células que vai digitar o VOC e o VMPP desse módulo. E se eu tenho uma tensão menor, eu posso colocar mais módulos por string. E isso é o que vai gerar economia para a gente. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Antes de eu vou dar um passinho atrás para a gente falar sobre a evolução tecnológica dos módulos ao longo dos anos. Esse slide eu adoro ele, dá para a gente ficar falando meia hora só desse slide, eu não vou fazer isso aqui, eu vou usar só os ganchos principais. Mas o que representa esse slide? Essa linha amarelo é a potência mais alta que nós tínhamos para cada módulo, né, na China, nos respectivos anos. Então a gente está falando lá, 2009, 2010, 290, 295, e isso foi aumentando. A linha embaixo, em cinza, vocês estão vendo ali, ó, 5, 10, 15, é a variação por ano. Quantos watts os módulos aumentavam por ano? Tá? Então a gente está falando de 5 a 10 watts por ano. Esse aumento é pequeno, é muito fácil de acostumar. Tenho certeza que quem estava lá no mercado começou mais cedo, 2012, 2014, 2016, e a gente via a evolução tecnológica dos módulos, não doía tanto para fazer reposição de peça. Quebrava um módulo, você ainda encontrava no mercado com mais facilidade. O que a gente começou a encontrar aqui mais recentemente? Um ramp-up, uma subida de potência muito acentuada. Né? Pode olhar ali, a partir de 2019, no gráfico, o quanto que isso começou a aumentar. A gente está falando aumentos de 45, 55 watts. E detalhe, olha na coluna a partir de 2019, não é mais ano, é semestre. Tem 2019 H1, semestre 1, 2019 H2, semestre 2. Então começou a aumentar 100 watts por ano. Isso é muita coisa. Tenho certeza que teve gente aqui que instalou módulo de 400 há um ano, ou nem isso, e já não encontra mais no mercado. Já está difícil. Instalou 300 e pouco, então nem se fala. Policristalino sumiu. Né? Então, para onde que vai? Aonde que isso para? Quanto vai ficar, por quanto tempo você vai permanecer acelerado? Né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente discutir, e daqui saem muitas perguntas. Mas antes eu queria explicar por que essa potência aumentou. Então, assim, é uma série de evolução tecnológica, matéria-prima, processo de fabricação, né, tudo isso impacta, mas o principal é o tamanho da célula. Então, se vocês forem verem lá em cima, né, eu tenho um cabeçalho ali, né, se a gente for ver ali, ó, 156, deixa eu ver se eu tenho um laser aqui, não vai pegar. Mas ali, ó, Full Cell 5BB 156. O que é aquele 156? Células de 156 milímetros. Naquele momento, todo o mercado, praticamente todos os fabricantes, trabalhavam com esse tipo de célula, 156. O mercado passou para 158, todo mundo passou para 158. O mercado passou para 166 milímetros, todo mundo foi para 166. Nestes anos, os módulos eram realmente muito equivalentes, não iguais, mas equivalentes. A partir do 166, o mercado bifurcou. Alguns fabricantes foram para 182 milímetros e alguns outros foram para 210, como é o caso da Trina. Né? E isso começa a trazer diferença de tecnologia bastante acentuada entre os módulos, inclusive para fazer projeto, para fazer layout, e quanto maior a usina, maior vai ser o reflexo dessa diferença. Bom, e aqui eu trago para vocês de forma bem rápida o portfólio da Trina. Tá? Vou tentar não ficar tão na frente aqui. Vocês podem ver que nós temos módulos desde 435 até 665, e se a gente for falar de N-Type, vai ainda mais que 665, já vai lá para quase 700. Mas o que eu quero que vocês notem é que,
potência não é tudo, o que eu quero dizer com isso? O módulo de 435, o pequenininho, tem a mesma tecnologia que o módulo de 665. 5 watts a mais, 10 watts a mais, 15 watts a mais, não é isso que é qualidade. Também reflete em qualidade, mas não somente. Tá? A mesma célula que vai no 435 é a mesma célula que vai no 665. Tá? Deixa eu passar aqui. Até o meu amigo ali do lado, vocês podem olhar, ele está usando o datasheet da Trina. Já bate o olho aqui e já vê. Tá? Mas fica aqui comigo, vai lá não, deixa eu falar, permanece aqui comigo. Só olha só que é o datasheet da Trina. Está falando de compatibilidade. Como a gente tem módulos com 210, potência mais alta por célula, a corrente por célula também é mais alta. Então, isso você tem que analisar, por exemplo, com inversores, como ele está falando no caso da Sofar ali, se existe essa compatibilidade de corrente, de entrada, de ISC, de MPP. Né? Então, isso tudo é muito importante. Mas, bom, vamos falar do que interessa para vocês e como vocês podem pegar esses diferenciais de produto e levar para o cliente final. Esse eu acho que é o ponto principal. Tá? Aqui eu trago uma fórmula, LCOE, né? A gente já começa a conhecer bem o que é LCOE, mas não vou sacanear vocês aqui e ficar trazendo fórmula no dia cheio de sol como está lá fora. Vamos simplificar. O que é essa fórmula? Literalmente é a fórmula do custo-benefício. Em cima eu tenho o custo, CAPEX, OPEX, então custo de instalação, custo de manutenção, e embaixo eu tenho o benefício, que é o quê? Geração de energia. Então vamos traduzir, LCOE é a variável do custo-benefício. Só que tem um detalhezinho, quanto menor, melhor. Tá? E o que as células de 210, as células maiores vão poder proporcionar? Redução no numerador, redução na instalação, no CAPEX, no OPEX, e aumento da geração de energia. É ganha-ganha, dos dois lados da fórmula. Deixa eu mostrar como. Vou começar pela energia. Aqui eu tenho um dado da Tuvir Island. Eu sempre falo que é muito fácil a Trina vir aqui e falar que gera mais. Trina falar de Trina. Então eu trago o dado de uma entidade terceira, laboratório, provando que as células de 210 geram mais energia. Tá? Então eles testaram os dois módulos com 182 e 210 milímetros de célula. E o que se passa? Nas baixas irradiâncias, ou seja, 100, 200 watts por metro quadrado, dias chuvosos, dias nublados, primeiras e últimas horas do dia, os módulos com corrente maior, com célula maior, geram mais energia. Tá? Eu trago aqui um outro estudo, que é um outro laboratório chinês, só para mostrar, para chover no molhado, que realmente gera. Tá? Isso aqui é um outro laboratório totalmente independente, e olha lá, baixas, de novo, mesmo resultado, baixas irradiâncias geram mais energia. Por que isso acontece? A irradiância está diretamente atrelada à corrente. Se nós temos uma corrente mais alta, é como se o módulo fosse mais sensível à variação de irradiância. E com isso a gente começa a ter ganhos mais expressivos, principalmente nas baixas radiâncias. Porque se eu vario 10 watts em baixa radiância, é muito mais do que se eu variar 10 watts nas altas, em 1000 watts, por exemplo. E vamos falar agora do numerador. Falei que diminui CAPEX, diminui OPEX, né? Mas como é que isso funciona? Deixa eu trazer aqui para vocês um comparativo. É um projeto residencial um pouco maior, né? Estou falando de um projeto residencial de 10 kW, a gente sabe que não é uma casa já de mais alto padrão. Mas eu coloquei dois cenários. Um módulo de 575 da Trina, com células de 210 milímetros, e um módulo de 545, tá? Com células de 182 milímetros. O que eu quero trazer de comparativo para vocês? Vamos imaginar um telhado dessa maneira, onde você tem ainda uma sobra de telhado no eixo Y, vamos dizer assim, na altura, mas você tem limite nas duas bandas. Tá? Você tem um limite para utilizar. O que acontece? Os dois módulos aqui, eles têm a mesma largura, 1,13 m, mais ou menos. Tá? O nosso módulo ele é um pouquinho mais alto, obviamente traz mais potência, mas a largura é a mesma. O que eu quero dizer? Se a largura é a mesma, o trilho, só vou começar pelo trilho, para a gente ter uma ideia. O trilho que eu vou comprar para montar esse kit, se eu mudar o módulo de 545 para 575, eu não preciso mudar o trilho. Eu só afasto o trilho um pouco mais, porque o módulo é um pouco mais alto. Ou seja, se eu paguei o mesmo tanto de trilho, e eu estou colocando 30 watts a mais por módulo, o trilho ficou mais barato, ponderadamente, por watt. Olha só, estou diminuindo o CAPEX. Vamos ver o que mais a gente diminui? Custo de instalação. A mesma pessoa que iria instalar 10 módulos de 545 vai instalar 10 módulos de 575. Então, o custo dessa pessoa para instalar módulos é diluído em relação à potência. Equipamentos elétricos, cabeamento, conectores, par de conector para conectar a mesma potência. Diminui o custo também de CAPEX. E diminuir conector não é só CAPEX, não é só investimento. Eu diminuo o risco, que normalmente a gente sabe que conexão é onde a gente pode ter mais risco. Diminui o custo de fixação e etc. Então, eu trago ali um BOS, que é o custo de usina, desse diferencial de instalação, está dando
3 centavos por watt. Poxa, Matheus, você veio falar que ia trazer diferença e está falando que trouxe 3 centavos por watt. Que diferença é essa? Mas vamos analisar. Eu estou falando de uma usina de 10 kW. Multiplica isso por 10 mil. R$320. R$320 que pode ser para o integrador ficar mais competitivo. R$320 de desconto que ele pode passar para o cliente dele e ganhar alguma proposta. Ou ele já está extremamente competitivo, a margem já está extremamente baixa, que a gente sabe que pode acontecer no mercado. Internaliza esse bônus. Recupera um pouquinho de margem. Isso é um projeto de 10 kW. Multiplica pela potência que vocês vendem anualmente. Quanto que isso aqui reflete? E isso é um projeto. Vamos imaginar um projeto um pouco maior, 1.7 mega. Como os nossos módulos trabalham com tensão mais baixa, a gente consegue montar mais módulos por string. Até dar lá os 1.500 volts, né, dos inversores maiores de entrada, nós conseguimos colocar mais módulos nessa string, porque o VLC é mais baixo. Isso vai me trazer menor necessidade, menor número de strings, e por ter menos strings eu preciso de menos conector, menos cabo. Às vezes, dependendo da maneira como está sendo feita o aterramento, menos aterramento, e por aí vai. E é isso que eu trago para vocês, esse comparativo elétrico. Quando a gente troca um módulo, por exemplo, de 550 com células de 182 milímetros por um módulo de 575 com 210 milímetros, 13% de redução em conector, 13% em redução de cabo, 5% em aterramento, 11% em calhas, por exemplo. Se você vai fazer passagem de cabo subterrâneo, pode ser menos vala, que às vezes não é o custoso, mas é o que toma tempo durante a construção, durante a instalação. Tá? Então são pontos, olha só que interessante, célula maior que vai gerar tudo isso aqui. Tá? São pontos que aumentando o tamanho da célula dentro do módulo, eu ganho fora, eu ganho no restante da usina. Tá? E aqui, só para ter um comparativo, aqui está em dólar por watt. Peço-me desculpas, porque eu acabei não nacionalizando, mas está dando ali 0,3 centavos de dólar por watt. Multiplica isso por 1.7 mega, que é esse projeto. Quantos milhares, centenas de milhares de reais isso aqui dá? Pode ser bem interessante, né? Bom, em relação ao conteúdo, era aqui que eu estaria para vocês. Eu quero falar um pouquinho da empresa e, no final, só trazer algumas curiosidades. Que eu tenho visto que está sendo bem legal trazer isso para alguns eventos que a gente está falando. Falando da Trina, nós somos uma empresa de 25 anos, vamos fazer 26 anos em abril, mês que vem. O que é legal notar? 25 anos, garantia de performance dos módulos monofaciais é quanto? 25 anos. Nós temos esse tempo de mercado. Tá? Isso eu acho que é positivo, tá? Tem que ser valorizado. Temos mais de 120, isso aqui já é mais, tá? Porque isso aqui é até setembro do ano passado. Já passamos de 130 gigawatts de potência embarcada para o mundo, sem falar venda interna na China. Tá? E temos presença em todos os lugares. Escritório full no Brasil. Tá? Teve problema de pós-venda, alguma coisa, precisa de apoio, precisa de produto, precisa de marketing, tem todo mundo no Brasil. Tá? Vai ter sempre alguém falando português com vocês. Capacidade de produção. Né? Estamos falando de 65 gigas de capacidade de produção de módulos, 50 gigas de capacidade de célula e verticalizando, entrando no que vem antes da célula. Vem o wafer, vem o lingote, vem o polissilício, né? Totalmente verticalizado a nossa produção. Bancabilidade, a gente sempre fala muito de Tier 1. A Trina é Tier 1 há 7 anos consecutivos. Tá? A gente já nem fala mais tanto porque isso já virou básico para a Trina. A gente está trazendo para vocês agora a bancabilidade da PVTech, que é uma pirâmide que é mais rigorosa ainda do que a Bloomberg, que analisa o Tier 1. A Trina é AAA, o ranking mais alto de bancabilidade também. E outro ponto que eu gosto de comentar, que bancabilidade não é necessariamente qualidade. Está atrelado, né? Caminham juntas, mas não é a mesma coisa. Então eu gosto de trazer esse relatório da PVL, um laboratório extremamente reconhecido mundialmente. Analisa os módulos, fazem testes de longa duração, né? Estressam módulos ao máximo, com vários tipos de teste, calor úmido, ciclo térmico, enfim, uma série de testes. E a Trina, só existem 2 companhias no mundo, a Trina é uma delas, e tem o título de Top Performer, né, uma das melhores companhias, há 8 anos consecutivos. Então essa combinação, 8 anos no PVL, AAA, Tier 1, 130 gigas embarcados, etc., somente esta combinação de conquistas empresariais, somente uma empresa no mundo a tem, tá? Que é a Trina Solar. Vamos lá, falar de curiosidade, rapidamente. Rapidinho, porque eu vi que terminou ali, não vou prolongar muito. Perguntas, tá? Eu vou fazer e eu mesmo vou responder pelo nosso tempo aqui. Quanto mais potência o módulo tem, maior sua eficiência. Verdadeiro ou falso? Já vou pulando, é falso. Potência não necessariamente é eficiência. Potência é eficiência por área.
Tá? A eficiência do módulo pode mudar em relação à hora ou local do dia? Pode mudar aquela eficiência lá no datasheet? Pode. Tá? E módulo essa é uma das que eu mais gosto. Módulo bifacial possui duas camadas de célula, uma célula apontada para cima e uma célula apontada para baixo. Falso. Tá? É falso. É uma camada só de célula. Não são duas, tá? E falando de eficiência, só para trazer aqui, para vocês verem, aqui, quando a gente fala aqui é um molde 510 da Trina, eficiência de 21.2, só para provar, a eficiência é potência por área, é watt por metro quadrado. Tá? Essa continha toda aqui, só para mostrar como que chega naquele 21.2%. É eficiência por área. Tá? Eu vou ter que pular aqui, pessoal, gostaria muito de falar, mas eu vou pular da questão da bifacialidade, eu só vou trazer uma aqui que teve um colega meu da Fotos que trouxe também. Módulo bifacial no telhado gera mais energia do que o monofacial, no telhado. Verdadeiro ou falso? A gente vai falar muitas vezes que pode ser falso, porque não tem albedo, zero de albedo. E é verdade, é zero praticamente de albedo. Só que é verdadeiro. Por quê? O módulo bifacial tem no P-Type tem uma degradação menor que o monofacial. Então, ao longo do tempo, ele vai gerar, mesmo o bifacial, no telhado, gera mais que o monofacial, por causa da degradação. Só algumas curiosidades, peço desculpa pela aceleração no final aqui, trazer os comentários para vocês, mas eram esses os pontos que eu queria trazer. Muito obrigado.